Pode começar. Nosso Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Se eu falo boa tarde, boa noite, está escuro. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel, sou irmão da gente. E com muita alegria que estou aqui nesta tarde para partilhar um pouquinho do que Deus é, do que Deus pode fazer. E falando um pouquinho de mim, desse ministério que o Senhor me convidou, esse ministério da pregação. Há algum tempo, o Senhor me chamou a pregar a palavra. Partei para a escolinha, para uma formação. Interessante que quando eu saía para pregar, de forma muito especial, o Senhor gritava no meu coração, mostrava através da palavra que eu deveria pregar o impossível, que eu deveria pregar o que Deus pode fazer, que Deus transforma, que Deus é todo poderoso. E mais interessante ainda é que eu fazendo isso, eu fui percebendo tudo a verdade. Fui percebendo que assim como Deus pode transformar a vida das pessoas lá fora, assim como Deus pode transformar, pode mudar, Ele também poderia fazer o possível na minha vida. Então, comecei a pregar. Várias vezes o Senhor mostrava para ele que eu posso fazer o impossível, que eu posso fazer tudo na vida daquela pessoa. E eu também fui vivendo isso. Aí então, eu também fazia essa oração para mim. Restaura nossa casa, Senhor. Na hora de restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Alguns aqui já conhecem um pouco da minha história, um pouquinho da minha vida, que até partilhei no encontro. Como Deus é fantástico. Então eu começava a acreditar que Ele poderia fazer isso na minha família, restaurar. Eu queria convidar a própria família a vir aqui na frente para me apresentar, antes de falar do que Deus fez desde todo o processo de restauração. Pode vir, Jesus, também. Esse aqui era o impossível que eu pedia para o Senhor. Aí, conforme foi passando o tempo, não era só mais eu, mas também toda a minha família estava pedindo. Gostaria de apresentar. Esse aqui é o meu pai, meu brother, José de Souza, minha mãe Nilva, mãe fantástica, meu sobrinho
começar a falar lá, e eu vou começar a chorar, não vou conseguir falar mais nada. Então ele falava forte no meu coração. Não é preciso mais chorar. É preciso se alegrar. E eu retomo as palavras que disse no encontro. Cada um aqui pode falar isso por mim. Tem pessoas felizes. Pode ter pessoas aqui ou lá fora felizes com a gente. Mas mais pra gente não tem. Tem muitos aqui, mas é o que ele está falando lá. Peraí que eu vou falar agora. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode fazer o possível. Quem aqui estava no encontro, levanta a mão. Ou quem conhece 90%. Está vendo? Isso aqui é a graça de Deus. E para quem não estava, para quem ainda não sabe do que eu estou falando, vou partilhar agora. Em 2003, 9 anos atrás, quase 10, aconteceu a separação dos meus pais. Um momento muito difícil na minha vida. Um momento de muito choro, de muita mágoa, de muita tristeza. Quando eles se separaram, quando eu ficava em casa, eu ficava chorando com a minha mãe. E quando eu ia, eu e meu irmão, a Bá também chorou, eu chorava na casa dela aqui em Londrina. Quando a gente ia para a casa do meu pai, que era uma casinha que ele ficava, a gente chorava com ele. Então foi um momento muito difícil na nossa vida. E ocasionando isso, a nossa vida foi mudando muitas coisas, como se a gente tivesse afastado de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente fica próximo do mundo. Quando a gente fica longe de Deus, a gente fica íntimo do mundo. Aí então, passei por um momento muito difícil, na qual eu mergulhei tudo que o mundo tem, balada. Graças a Deus eu não experimentei drogas, mas o resto. Eu tinha um vício muito difícil que eu gostava de tirar rápido, ou seja, eu gostava de arriscar minha vida. Por quê? Porque estava todo aquele sofrimento, toda aquela mágoa, eu queria preencher com alguma coisa. Aí então, eu fazia loucuras, na onde eu me arriscava a vida todas as vezes. Assim também minha família foi, a cada um teve a sua particularidade. Meu pai, ele teve depressão, sofreu muito. E assim todos da nossa família foi passando por um momento muito difícil de ausência de Deus. Vendo que alguns ainda aí, minha mãe sempre rezando, pedindo a Deus, minha irmã também, cantando na missa, pedindo a Deus pela nossa família. E eles pediam muito por mim também, porque eu estava tão afundado. Na verdade, meus pais nem sabiam que eu fazia isso, porque eu tinha 16 anos. Então, para eles, o Rangel era um filho ótimo. Só que tinha 16 anos, ele fica até tarde na rua, mas eu sabia o que fazia até tarde na rua. Então, eu tentava esconder, maquiar, tudo aquilo de ruim que eu estava fazendo para minha vida. Arriscando a vida, não só minha, mas também das outras pessoas. Porque a gente chamava de pega os ratos. Por que pega? Porque o nome pega? Porque todas as vezes que a gente saía muitas motos. Então muitas vezes a gente encostava uma na outra, muito rápido. Então era muito fácil de sofrer um acidente, de acontecer alguma coisa, de levar até a morte. Então fui vivendo essa ausência de Deus. Caí várias vezes, sofri vários acidentes, todos escondidos, porque ainda bem que nenhum eu cheguei a me ralar ou me quebrar, então eu conseguia maquiar. Meu pai ficava sabendo mais das coisas que o povo contar pra ele. Aí então, foi passando aquele momento difícil, na qual a gente precisou vir para Londrina. Não é
melhorou também. Ela teve depressão pós-parto. Foi um momento muito difícil, então a minha mãe falou, não, vamos mudar para Londrina para a gente ficar com a Valéria. Aí o que aconteceu? Aí a gente veio para Londrina, como eu não tinha carteira, minha mãe falou, sua moto vai ficar lá no 10, na cidade onde nós morávamos. E o que eu fazia? Todo final de semana eu falava, quero ir lá para casa do papai. E o que eu fazia? Eu chegava lá, eu não ficava, né, pai? Não ficava em casa, o que eu fazia? Eu ia onde estava a moto, pegava a moto e vinha para Londrina. Aconteceu várias coisas, muitas vezes. Uma vez eu estava vindo, entrei no desvio do pedágio, de Jataizinho, e lá só tem um friozinho antigamente, agora está pesado, tá? Mas só tinha um friozinho no meio dos milhos, assim, e à noite já havia morrido muitas pessoas, e as pessoas eram assaltadas, e até morriam. Aí uma certa vez, 11 horas da noite, eu passando por lá, um cara sai do meio dos milhos assim e vem atrás de mim. Por pouco que ele não me derruba, porque eu via no farol da moto dele, eu via no retrovisor meu, eu via a sombra da perna dele no farol, para tentar me derrubar. Enfim, cheguei em Londrina, aí ia fazer as mesmas coisas. Ia para Ibiporã, aí uma certa vez, chegou muitas multas lá em casa. Enfim, valia mais que a moto, e a moto não estava no meu nome. Eu havia perdido a moto, porque eu, como prejuízo de tudo aquilo, eu tinha que devolver a moto para a pessoa. Que ela estava cheia de multa e a pessoa perdeu até a carteira por causa disso. Então, assim, naquele momento difícil, meu pai também ficou sabendo contar para ele, mas minha mãe e o resto da minha família não sabiam. E vendo aquela vez, eu fiquei tão deprimido que eu não sabia o que fazer. Eu pensava comigo, minha família perdeu a fé em mim. O que eles vão falar? O Angel que sempre foi tão bonzinho, tão trabalhador. Mas por quê? Porque maquiava, escondia. Mas eu pensava, como vai ser? Vai ser uma decepção para todos eles. Como que vai ser? Aí um santo que o Senhor enviou na minha vida. Quando a gente veio para cá, meu irmão anunciou meu nome no jornal para arrumar serviço. Então eu comecei a trabalhar na oficina e lá tinha o Betão, até contei para ele vir para cá hoje, só que ele não conseguiu vir. Ele falou para mim assim, falava várias vezes, vendo tudo que eu estava fazendo, eu falava para ele como se fosse mérito, como se fosse algo. Porque, não, essas motos, não sei o que. Mas eu só estava sofrendo, só estava patinando. Aí então ele falava para mim, você precisa ir na igreja. Você precisa de Deus. Aí então eu comecei a refletir todas as tribulações que eu tinha passado, ver todos aqueles tombos que eu tinha caído. Às vezes eu arrisquei a vida das outras pessoas. E eu falei, certo dia eu chamei minha mãe, vamos no grupo de reflexão, porque na minha cidade lá, não era grupo de oração, tinha grupo de reflexão que um dia na terça na casa. Aí eu via meu pai fazendo muito tempo, né? Eu falei, vamos lá, mãe. A gente foi, mas não era grupo de reflexão, era um grupo de oração, que fica lá no Ouro Branco. Aí, aquele grupo empolgado, que fazia os outros dançar, que fazia abraçar os outros. Eu cheguei no meu serviço e falei, eu fui na igreja um monte. Fui lá, estava como animado, eu falei participar, e falou que teria uma experiência de oração do grupo de oração Vida Eterna. Falei, não, mas eu não vou não. No domingo eu tinha que eu sair, eu fazer coisas. Vai. Por várias vezes ele insistiu, eu falei, hoje eu não tenho mais nada a perder. E ainda não tinha falado para minha mãe, para minha irmã, para Jesus, meu irmão. Não havia falado para minha família o que tinha acontecido. Que eu havia perdido a moto, porque como a moto ficava longe, então eles não viam, então eu não sabia se eu estava com ela ou não, porque a moto ficava longe. Então fui para aquele encontro. Fui para aquele encontro na esperança de resolver o meu problema.
foi como um encontro. Foi um encontro, mas como se fosse o princípio de uma paixão, de um relacionamento. Quando eu fiz aquele encontro, eu senti um amor muito grande por Jesus. A partir de todo aquele momento que vivi, chorei muito porque tocou meu coração. Aí então, cheguei decidido na minha casa e falei, vou contar para minha mãe tudo o que aconteceu. E minha mãe, você deixou um chinelo fora, que questão de esperar que 2 horas e meia de conversa. Eu, como era um assunto mais sério, eu falei, então vai ser um pouquinho mais demorado. Sentei do lado dela e falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Ela me improvisa, pode falar. Mãe, eu perdi a moto, né? Eu tirava baixo, eu perdi a moto e contei tudo, desabafei pra ela. Já esperando umas 4 horas de conversa ali, ela falou 2 coisas. Você sabe que você estava errado. Aquele momento ali foi o melhor do encontro, porque me surpreendeu. Aí eu me apaixonei. Aí o que eu queria fazer? Namorar. Eu tive aquele primeiro encontro, né? Falei, vou namorar o Senhor, porque me apaixonei. Foi a minha primeira vez. Comecei a vir, saí da minha casa, 2 horas para chegar 3h30 para perseverança. Muitos aqui estão fazendo. Vinha com a vontade mesmo. Aí vinha, chegava, ficava com crescimento, com perseverança. Aí depois vinha para o grupo, 5 horas, ficava a missa, depois ia embora. E foi assim um bom tempo. O que foi acontecendo? Aquilo foi transformando a minha vida. E ao minha família ver o que estava acontecendo comigo, minha mãe falou, nossa, o Rangel está mudado. Nossa, o Rangel está tão... Eles se falaram de na missa para ele, ela não foi jamais saber. Agora ele está indo no domingo e fica lá 4 horas na igreja. Vou fazer esse encontro também. Pegou meu irmão, vamos fazer, vai ter ali no que foi lá. Vamos fazer também. Eles pegaram e fizeram. Aí minha irmã também, nossa, que coisa mais linda. Vamos, Jesus! Não. Deu um pouquinho de trabalho. Porque falar com Jesus é a mesma coisa. Chamar de sair com a missa é uma coisa chamar pra briga. Hoje vocês viram que quem pulou mais aqui, né? Deus que Deus faz. Enfim, eles começaram a participar, eles fizeram também 3 oração. Minha irmã estava passando por dificuldade ainda, porque ela estava em recuperação da sua doença, daquilo que ela tinha passado. E eu pregando o impossível. Comecei a pregar após 1 ano e meio, comecei a pregar e fui vendo, pregando e vendo que Deus pode fazer comigo. Passou mais um tempo, Durão José, porque Deus falava no meu coração, e para ele, como ele era Durão, ele tem que juntar a família inteira para rezar. Então eu vou preparar a família inteira primeiro, para rezar com ele, para ver se ele. O que aconteceu? Esse mesmo grupo que minha irmã fez, minha mãe fez, meu irmão fez, foram fazer uma diferente oração lá na cidade vizinha. Ah, a família inteira pegou esse jeito. Não, você tem que ir, pai. O senhor vai ser muito bom. Ah, não vou não. Tá bom, gente. Tá. Ele pegou e foi. E Deus foi fazendo. Aí a gente estava vendo que Deus estava fazendo no geral. Que Deus estava transformando
Para cada um de nós aqui, família, para cada um de nós era impossível. Era impossível porque meu pai não queria mudar muitas coisas, minha mãe também veio segura ali. E Deus foi trabalhando de uma forma tão linda que a gente se encantava. Nós filhos, não pai, o senhor tem que chamar a mamãe, né, para comer uma pizza. E eu pensei, mas porque ela estava querendo ver essa informação. E Deus foi fazendo. E hoje, o cumprimento da profecia, a graça de Deus está sendo cumprida na nossa vida. E eu repito, pode ter gente feliz como a gente, mas nós não temos. Isso eu falo com todo o meu coração. Eu sou meio tímido, meio sério assim, mas meu coração está gritando de alegria. Assim como de cada um deles aqui. E se fosse, eu posso falar o testemunho, eu falei um pouco mais de mim, né? E no geral, se fosse cada um tem um impossível. Meu pai teve um impossível dele, que foi conquistar a mãe de volta e superar. Minha mãe também teve um impossível dela, a minha irmã, o Jesus, o meu irmão também. Cada um teve um impossível. E a gente vendo esse impossível se cumprir na vida de cada um, era motivação e força. Porque Deus, nós estávamos vendo que Deus poderia mesmo, o que Deus faz. E viver naquela música, nesse processo a gente estava vivendo aquela música. Aquele momento difícil que eu passei, eu não estava vivendo. Cuida de mim. Cada um de nós aqui, o Senhor estava cuidando porque Ele já tinha um sonho. Eu, a minha irmã, o meu irmão, cada um de nós, Deus havia preparado porque Ele sabia que a gente ia passar por tudo isso. Por isso Ele me guardava. Por isso Ele guardava a minha família. Porque Ele tinha um sonho de que esse impossível fosse revelado, fosse mostrado para a honra e glória dele. Eu gostaria de convidar você a pegar essa palavra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A Bíblia da Ave Maria, página 223. Deuteronômio 9, 7 e 9. E diz assim: reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 10ª geração,
aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Lá no versículo 9 de novo. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia, até a 10ª geração, para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Palavra do Senhor. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus e um Deus fiel. Ele cumpre o que ele promete. E agora, não precisa abrir, mas está lá no livro de Eclesiastes 2, versículo 7, que diz assim, o tema, temor de Deus. A palavra temor, na Bíblia, significa reconhecimento, respeito, porque a Bíblia, quando ela fala de medo, realmente é medo, mas de temor é o respeito a Deus. E diz assim: vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Sabeis que nenhum daqueles que confiaram no Senhor foi confundido. Essa foi a palavra que Deus escolheu nessa noite. Ele fala 2 vezes: vós que temeis o Senhor, esperai. Nós tivemos que esperar. Foram 5 anos. Para o meu pai e para minha mãe foi 9. Foi 5 anos o trabalho de Deus começando. Né? Deus fazendo, foram 5 anos. Mas o Senhor fala: esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele. Eu tenho certeza que nós só tivéssemos começado, a graça de Deus não teria acontecido, porque precisaria de cada um de nós para cumprir essa profecia, para cumprir isso. Enfim, não vos afasteis dele, para que não caiais. Tende confiança nele, a fim de que não desvaneça vossa recompensa. Ou seja, a fim de que não se perca a nossa recompensa. Esperai sua misericórdia e vos será fonte de alegria. Amai-o e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabeis que nenhum daqueles que confiaram no Senhor foi confundido. Pois quem é abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? E o Senhor diz isso para mim e para vocês: permaneceis firmes, para que não se recompense, para que não se perca a recompensa, para que você alcance não somente o céu, mas também a graça na sua vida. É preciso esperar para que a minha misericórdia aconteça. É preciso confiar, porque senão não adianta a fé. Se não entra a fé na nossa vida, nós não acreditamos em tudo isso. Nós não acreditamos, mas Deus pode fazer o impossível. Eu gosto sempre de lembrar Jó. Jó perdeu toda a sua família, perdeu seu rebanho, perdeu tudo que tinha, perdeu sua dignidade, perdeu sua saúde, ficou muito doente a ponto de quase morrer. E na última força dele, ele persistindo, sendo fiel, nas últimas forças dele, ele disse assim: Senhor, sei que pode tudo, e que nada te é impossível. E o que aconteceu?
Pois quem será abandonado após ter perseverado? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Entra então a passagem que lemos de Deus no nome, que Deus é fiel. Não sei qual é o impossível da sua vida. Não sei o que tem acontecido, se é na sua família, se é no seu trabalho, se é na sua vida pessoal. Mas eu sei que Deus não pode fazer o possível na sua vida. E se Ele fez isso na minha vida, Ele pode fazer muito mais, desde que você acredite. Amém? Amém. Convido você a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. E que nesse momento você possa pedir mesmo no seu coração e colocar diante de Deus o que precisa ser restaurado, o que precisa ser renovado na sua vida. Se é a sua família, não importa o tamanho que seja a dificuldade, acredite que Deus pode fazer. Se é na sua vida afetiva, se é no seu sentimento, esse é impossível. Peça que o Senhor restaure. Se é na falta de amor, se você não se sente amado, Deus vai te amar. Ele faz isso muito bem. Coloque a mão no seu coração. O ministério vai cantar a música. E que você possa cantar junto. Nem seja no seu coração, mas acreditando que essa casa, assim como pode ser a sua família, pode ser também o seu coração sendo restaurado. Pode ser o seu amor